és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia, Santo, Santo. Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Vamos à mensagem da Palavra de Deus nesta hora com o título Julgamento Final. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Prezados ouvintes, você pode perguntar para si mesmo, talvez, o que é julgamento ou juízo final? Queremos dizer, por definição, que julgamento final é a sessão judicial que terá lugar na consumação de todas as coisas temporais, que, conduzido pelo Todo-Poderoso, retribuirá a cada criatura moral o que está escrito, e isso respondido através do corpo durante a nossa vida terrena. No Antigo Testamento, nós encontramos base para esse chamado julgamento ou juízo final, mas de modo especial, isso é apresentado mais claramente no Novo Testamento pelas palavras do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, nós encontramos no livro de Daniel, capítulo 12, versículos 1 a 3, parte do que é este chamado juízo final. Diz ele: livrar-se-á o teu povo naquele tempo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. No Novo Testamento, como dissemos, temos o sermão profético de Jesus, onde ele deixa bem claro esse juízo final. E assim, passamos a ler: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Capítulo 25 de Mateus, versículos 31 a 41.
Ainda Paulo, Pedro e João tratam do julgamento final como algo integrante do plano redentivo de Deus. Na presente era, o Todo-Poderoso, através de seu Filho Jesus Cristo, oferece gratuitamente a salvação a todos os que creem. Nós temos o versículo áureo da Bíblia Sagrada, em João 3,16, que declara: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, na vindoura era, haverá de condenar a quantos rejeitaram o Senhor Jesus Cristo e a graciosa salvação que ele consumou na cruz do Calvário. Ainda lemos em 2 Timóteo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo declarando: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4, versículo 5, declara: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Quais seriam os objetivos do julgamento final? Tem o julgamento final vários objetivos, conforme a Bíblia nos aponta. Em primeiro lugar, diremos que mostrar que a justiça de Deus deve ser observada e acatada por todos. Quando intercedia por Sodoma e Gomorra, indagou Abraão do Senhor: não faria justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, 25. Esta mesma pergunta é feita ainda hoje por milhões de seres humanos inconformados com a situação a que este mundo chegou. Quantas vezes vemos passeatas com placas ou dizendo: queremos justiça. É isso que Deus vai executar no juízo final. Então, no juízo final, contudo, mostrará Deus que a sua justiça haverá de prevalecer de forma absoluta, tanto sobre os vivos como sobre os que já tiveram morrido. Nosso Deus não compactua com impunidade. Segunda razão, punir os que rejeitaram a Cristo Jesus e sua tão grande salvação. Os que aceitam a Cristo Jesus são automaticamente justificados pela fé diante de Deus. Todavia, aqueles que rejeitam a sua justiça hão de ser lançados no lago de fogo. Aí está esta situação que apontamos em Mateus 25, 41. Jamais entraremos no céu fiados em nossa justiça, que aos olhos de Deus não passa de trapos de imundície. É o que diz o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6 do seu livro. E terceira razão, derrotar definitivamente a personalidade do mal. Afirma Paulo aos irmãos de Corinto que iremos julgar os anjos. Pergunta a ele: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Está em 1 Coríntios 6, versículo 3. A quem se refere Paulo que vai ser submetido a juízo como anjos? Logicamente, os anjos rebeldes que acompanharam Lúcifer em sua atrevida rebelião contra Deus. Aos tais revelou o Senhor o lago de fogo, como dissemos em Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo
e seus anjos. E assim será castigada, de uma vez por todas, esta personalidade do mal, que hoje chamamos Satanás, adversário de Deus, diabo ou outros títulos que aparecem. E queremos dizer que o diabo ha de ser lançado no tormento eterno antes mesmo da instauração do juízo final, de acordo com Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E os fundamentos do juízo final? Se os falhos e imperfeitos julgamentos humanos têm os seus fundamentos, o que não diremos do juízo final, que será efetuado pelo justíssimo Deus? Vejamos, pois, em que consistem os fundamentos do julgamento final. Primeiro, na natureza justa e santa de Deus. Em sua primeira carta, João oferece-nos uma das mais belas definições do Todo-Poderoso. Simplesmente ele declara numa sentença curta: Deus é amor. 1 João 4, versículo 8. Contudo, não podemos esquecer-nos de que Deus possui uma natureza santa e justa. Todas as vezes que a sua santidade é ferida, sua justiça reclama de imediato uma reparação. Por conseguinte, estes dois atributos de Deus, a justiça e a santidade, acham-se fundamentadas no julgamento final. Neste, todos os que porfiaram em menosprezar a santidade de Deus terão de haver-se ante a justiça divina. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, versículos 5 a 10, declara: Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Segundo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Além da natureza santa e justa de Deus, o julgamento final terá como fundamento a palavra de Deus. Hoje a Bíblia é desprezada, mas saiba que por ela seremos julgados, conforme realçou o Senhor Jesus Cristo: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. João 12, versículo 48. Ora, a Bíblia está em nossas mãos. Poderemos examiná-la a qualquer hora, a qualquer instante. Se tomarmos conhecimento do que Jesus quer de nós, segundo suas palavras, e nos ativermos a elas, estaremos escapando dessa condenação. Porém, há muitos que não fazem questão. Terceiro, a consciência das criaturas. Os impenitentes também serão julgados por sua própria consciência, que, embora falha,
não deixa de ser um dos fundamentos do julgamento final. Diz o texto bíblico, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos, capítulo 2, versículo 15. Então a lei divina acha-se na consciência de todo ser humano, e um dos livros a ser aberto no dia do juízo, de acordo com Apocalipse 20, versículo 12, é: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E uma quarta informação a respeito do juízo final. Como se dará o julgamento final? O julgamento final terá início logo após o milênio, e o Apocalipse mostra que, terminados os 1000 anos, Satanás será temporariamente solto, sairá a seduzir as nações, buscando induzi-las a se revoltarem contra o Cristo de Deus. Mas eis que sairá fogo do céu e destruirá por completo os que se houverem levantado contra o Senhor. Isso que citamos está em Apocalipse 20, versículos 7 a 10, e em seguida terá início o julgamento final, que o livro do Apocalipse descreve de forma vívida, como lemos no princípio desta mensagem. Vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 11 a 15. Aí está a mensagem desta hora para você pensar, meu prezado ouvinte, e saiba que quando falamos sobre estes assuntos, que às vezes, na maioria das pregações, são esquecidos, é porque dizemos como Paulo, queremos pregar todo o conselho de Deus, sem omiti-los, mesmo pensando que tais mensagens podem trazer temor às pessoas que nos ouvem, mas é melhor ser avisado antes, quando há oportunidade para mudar de caminho, entregar a vida a Cristo, aceitá-lo como Salvador e assim viver na expectativa das promessas de Deus para aqueles que têm Jesus como seu Salvador. E acerca disso diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 1, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser
guia-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. E temos a nossa primeira pergunta. NQI não quis se identificar. É uma mulher. Pode me dizer o significado dos números bíblicos? O que eles representam? Devemos observar que na Bíblia os números nem sempre têm um significado exato como nós entendemos hoje, mas sim um significado simbólico. Por exemplo, o número 4 significa totalidade. Número 7, um número perfeito. É a soma de 3 mais 4. É muito usado na Bíblia. Número 10 pode ser positivo e negativo. Temos 10 pragas no livro de Êxodo e 10 mandamentos também no mesmo livro de Êxodo. 12 é um número de escolha. É 3 vezes 4, 12 tribos, 12 apóstolos. Adriana, bairro Morrinhos 1, Guarujá. Eu sou batizada nas águas e com o Espírito Santo, mas gostaria de saber como podemos ter certeza de que fomos escolhidos por Deus. Afinal, na palavra diz, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Queremos dizer à nossa consulente que a Bíblia declara que ninguém sabe o que está no homem, senão o Espírito do homem que nele está. 1 Coríntios 2:11 diz o texto, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Sendo assim, só nós podemos saber se somos guiados pelo Espírito Santo e se somos realmente de Deus. Podemos ter base bíblica para isso? Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 14 a 16, está escrito, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão
para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. E quanto à certeza da nossa salvação, para tanto, estamos apoiados na Bíblia, quando aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor. Em 1 João, capítulo 5, versículos 11 a 13, está escrito o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que criais no nome do Filho de Deus. E eu digo à nossa irmã consulente, se a senhora tem consciência de que se tornou filha de Deus e que o Espírito Santo testifica com o seu Espírito de que é filha de Deus, da parte de Deus, temos a Bíblia em nossas mãos. Para quê, afinal de contas? É para confirmar que temos a vida eterna. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Ora, nós andarmos com a Bíblia na mão, dizendo que cremos nela, e quando ela afirma que ela, a Bíblia, foi escrita para que saibamos que temos a vida eterna, nós estamos na dúvida ainda. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? É verdade que muitos são chamados, mas admitamos para nós o que declarou Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Se há, na verdade, pessoas que se afastam do Evangelho, que apostatam da fé, isso não significa que todos nós iremos passar por este caminho. Está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Nunca esqueça desse versículo, minha irmã. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O dia de Jesus Cristo é o arrebatamento da igreja. Se estivermos vivos na ocasião, no abrir e fechar de olhos seremos arrebatados em corpos glorificados para estar em contato na presença do Senhor Jesus Cristo. Então, digo à nossa irmã, com base na Bíblia, tire essa dúvida do seu coração e fique firme nos caminhos de Deus. Rodrigues, daqui da cidade de Santos, ele pergunta: qual o papel dos crentes no reino de Deus? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Que vou fazer no céu? Ora, no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 a 3, mostra o que nós vamos fazer no céu. Diz o texto: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E agora, ouça com atenção: e seus servos o servirão. Então prestaremos serviços lá no céu. Não sabemos exatamente que tipo de serviços, mas o texto bíblico é muito claro: seus servos o servirão. Prestaremos no reino de Deus, no céu, um serviço sagrado que só lá vamos conhecer.
Hélio, da cidade de Guarujá, bairro Mangue Seco. Ele pergunta: em Apocalipse fala sobre um anjo que derrama a taça da ira de Deus sobre a terra. Isso vai acontecer depois da grande tribulação ou depois do milênio? Queremos dizer ao nosso consulente que vai ocorrer dentro do período da grande tribulação. O capítulo 16 de Apocalipse, então, expressa a ação de Deus contra Roma e seus seguidores, dentro daquilo que seria o futuro em relação ao tempo de João e que culminará com a volta de Jesus Cristo. Então isso deve ser entendido por nós como a manifestação do juízo de Deus na história e no final da história contra todo o poder que se levante contra ele e a sua igreja. Marcelo, cota 200, Cubatão. Se Noé tinha 500 anos quando seus filhos nasceram, Gênesis capítulo 5, 32, e 600 anos quando entrou na arca, Gênesis 7, versículo 6, como pode alguns pregadores dizer que Noé pregou por 120 anos na sua geração? Quero dizer ao Marcelo que nada a contestar no seu raciocínio. Entretanto, queremos dizer que essa forma de pregadores dizer 120 anos, penso que a indicação de 120 anos entre a pregação de Noé na construção da arca até o dilúvio é decorrente de, no texto, capítulo 6 do livro de Gênesis, indicar a idade limitada dos povos dos dias de Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 3, está escrito assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Queremos esclarecer aos nossos ouvintes que antes de Noé, os primeiros homens da terra, eles tinham uma longevidade que hoje até nos admira. Por exemplo, Matusalém viveu 969 anos. Isso está em Gênesis, capítulo 5, versículo 27. Foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Ora, logo depois do capítulo 6, Deus reduz a vida do homem para 120 anos. Talvez você pergunte por quê? Porque se você ler o capítulo 5 de Gênesis, 3 coisas faziam: nasciam, cresciam, casavam, geravam filhos e morriam. Não há nada de nobre, com exceção apenas de Enoque, que diz o texto bíblico que ele andou com Deus durante 300 anos. Ele tinha 65 anos quando começou a andar com Deus, andou com Deus durante 300 anos e não foi mais encontrado porque Deus para si o tomou. Viveu uma vida praticamente toda para Deus. Isso é notável. Quanto aos demais, nada se registra que pudesse indicar a utilidade de viver tanto. Mais tarde, no Salmo 90, vamos ver que Deus limitou a vida do homem a 70 anos. A duração da nossa vida são de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o que passa daí é canseira e enfado. E continuando, temos a segunda pergunta do Marcelo. Quem são os nicolaítas descritos em Apocalipse 2, versículo 6? Queremos dizer que alguns estudiosos entendem que se tratava dos discípulos de Nicolau, de Antioquia. Nicolau pregava a libertinagem cristã e ignorava o corpo físico
como templo do Espírito Santo, promovendo assim a prática da imoralidade sexual entre os cristãos. Ainda podemos acrescentar que tal ensino está relacionado com a mesma imoralidade sexual ensinada por Balaão, que encorajou as mulheres moabitas a seduzir os homens de Israel, conforme nós lemos no Apocalipse 2, 14 e 15. Na terceira carta direcionada à igreja de Pérgamo, diz o texto: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Desta forma, vemos claramente a associação dos nicolaítas, muito provavelmente agentes e propagadores da imoralidade e da idolatria entre os primeiros cristãos, práticas expressamente reprovadas pela Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 é uma pergunta: não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Terceira pergunta do Marcelo. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15, diz que o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. Mas o inferno não é o lugar onde estão os mortos. Sem Cristo, como pode um lugar ser jogado, lançado em outro? No texto citado pelo nosso consulente, há uma figura de linguagem conhecida como metonímia. O que é metonímia? É a substituição de uma palavra por outra quando existe uma relação lógica, uma proximidade de sentidos que permite essa troca. Ocorre metonímia quando empregamos, por exemplo, o continente pelo conteúdo. Um exemplo bíblico. Quando usamos na celebração da ceia comer o pão e beber o fruto da vide, usando a linguagem bíblica, entretanto, na linguagem metonímica, no texto relativo a essa celebração, encontramos a substituição da palavra cálice, que é o continente que contém o líquido, substituindo o conteúdo, que é o fruto da vide. Vejamos, Mateus 26, 27 e 28. Palavra de Jesus. Tomando o cálice é o continente que continha o fruto da vide, ou seja, o líquido. E dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Não bebemos o cálice, mas o que está dentro do cálice, que é o conteúdo, ou seja, o fruto da vide. Então repetimos, não bebemos o cálice, bebemos o que está no cálice, o fruto da vide, e isso é o que nós chamamos de metonímia. E ao caso do nosso consulente, Apocalipse 20, vou ler o texto: vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, abriram seus livros e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno
deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então a metonímia, a figura de linguagem, encontra-se no versículo 14, onde lemos que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então queremos dizer que a palavra morte está substituindo a palavra corpos, que estavam sepultados, enquanto a palavra inferno, que é a tradução da palavra grega Hades, onde estavam os espíritos dos mortos não cristãos, para que houvesse a ressurreição desses corpos, de modo que pudessem ser lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, era preciso que os espíritos que estavam no inferno, isto é, no Hades, saíssem para se juntar aos corpos e se dar a ressurreição. Depois de ressuscitados, não tendo o nome no livro da vida, tais pessoas seriam lançadas na hiena ou lago de fogo, como aponta o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Muito claro, pessoas cujos corpos na sepultura, cujos espíritos estavam vivos no Hades, saíram do Hades, os espíritos juntaram aos respectivos corpos, não tendo o nome no livro da vida, foram agora para a hiena, que é o inferno da alma, espírito e corpo. E lá vão permanecer. MQI, homem não quis se identificar. Qual era o destino dos homens e mulheres que morreram sendo fiéis a Deus antes da vinda de Jesus à Terra? A resposta a essa pergunta é muito clara na Bíblia Sagrada. Capítulo 16 do Evangelho de Jesus Cristo, versículos 19 a 31, é uma narrativa feita por Jesus, muito conhecida de todos os leitores da Bíblia. Dá para citar até de cor. Onde Lázaro, ao morrer, teve a visitação angelical e foi para o seio de Abraão. Seio de Abraão era o local dentro do próprio Hades, como se fosse o céu, onde o espírito dos justos do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel e os outros servos de Deus, passaram ao morrer, considerando que Jesus ainda não tinha vindo à terra para a salvação. Por outro lado, o mundo dos mortos, então, total, seio de Abraão, havia outro lado, chamado o inferno propriamente, onde o rico morreu, foi sepultado no cemitério ou em algum lugar o seu corpo, mas ao mesmo tempo ele se achou em tormentos, significando que o espírito não morre com o corpo. Ele se separa do corpo, espírito, alma, e tem a consciência tão real quanto estivesse aqui no corpo. Sentiu tormento e clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. A resposta foi negativa. Então nós queremos dizer ao nosso consulente que os do Antigo Testamento, ao morrer, iam, os que serviam a Deus, para o seio de Abraão, uma linguagem dos judeus para indicar o lugar de descanso,
consciente. E o outro lugar, no mesmo Seol do hebraico, Hades no grego, abrangia os que estavam vivendo longe de Deus, que iam para este lugar de tormento. Agora, depois da vinda de Jesus Cristo, então nós temos em Lucas 23, 42, 43, Jesus ouvindo o pedido do ladrão que estava ao seu lado na cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E também temos a palavra de Paulo em 2 Coríntios 5, versículos 1 a 8, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, que é o nosso corpo, se desfizer, temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então conclui o apóstolo Paulo. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, isto é, nossa alma e espírito, estão no nosso corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Essa é a esperança do cristão. Não digo de uma determinada igreja, eu estou falando cristão que aceita Cristo como Salvador e Senhor. E agora temos a pergunta da Dulce, Canal 3 Santos. A Igreja Cristã da Família é uma igreja sincera? Eu ouvi falar que não precisa de pastor para ensinar. Queremos dizer que trata de uma igreja sincera, usando a expressão que a nossa consulente usou, e não é verdade que a citada igreja não tenha pastor. Sua sede em Santos, no Canal 5, tem 3 pastores, de modo que a informação que recebeu é incorreta. Bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão, o teu olhar será Jesus, a grata luz do coração. As maravilhas
feitos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz, primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar nos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu rei, meu santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Agradecemos aos nossos distintos ouvintes sua atenção dispensada ao nosso programa Consultando a Bíblia e pedimos que nos prestigie com a sua atenção na próxima edição deste programa. Que Deus esteja com todos nós e a nossa saudação costumeira, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém.